noite, irmãos e irmãs, companheiros de Deus Espírita, que a paz de Deus esteja conosco. Hoje, mais uma vez, agradecemos ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui, vivendo essa vida material, buscando a nossa evolução, e também ao Mestre Jesus por ter nos deixado a nossa bússola, o nosso guia, que é o seu Evangelho. Então, estamos todos abraçados pela espiritualidade amiga que aqui nos recebe, os benfeitores, trabalhadores desta casa, que emanam sobre nós toda a sua luz, nos abençoando. Possamos serenar as nossas mentes e os nossos corações para receber essa energia tão salutar para o nosso espírito e para o nosso corpo. Gostaria de reforçar o recado já que estamos dado ao longo das últimas semanas, que a nossa macarronada, a 11ª macarronada da Casa da Criança, que acontece no dia 25 de outubro. Tá? Dessa vez a macarronada será retirada lá na Meimei, no salão da Meimei, no dia 25 de outubro, no sábado, na hora do almoço. Então é R$30 cada convite, vem 1 quilo de macarronada, acredito que todos já conhecem, é uma macarronada deliciosa. E dá para 3, 4 pessoas comerem tranquilamente. E além disso, é a ação mais importante para a arrecadação de fundos para a manutenção da Casa da Criança e também aqui no centro. Então, aqueles que não compraram ainda e quiserem adquirir, lá no final do nosso jardim com a Sônia, pode adquirir com ela. E quem puder ajudar também a vender, pode pegar um bloquinho com 10 e nos ajudar aí até o dia 25 de outubro. Nós também temos o companheiro Luiz, que está fazendo atendimento lá com medicamentos fitoterápicos, inteiramente gratuitos. Então, quem quiser, ao final da palestra, lá no jardim também, ele fará o atendimento às pessoas que quiserem esses medicamentos fitoterápicos. E eu quero aproveitar e convidar o Luiz para fazer a prece inicial dessa noite. Boa noite a todos. Que a paz do nosso amigo Mestre nos envolva nesse momento. Desde já, agradecendo ao nosso companheiro Marco Antônio por ter preparado essa palestra com tanto amor, tanto carinho, devido até nós compartilhar esses ensinamentos. Agradecemos ao nosso amigo Mestre, devido ao nosso socorro, nos trazer o seu Evangelho, nos mostrar o caminho que nos leva ao Pai. Agradecemos a espiritualidade amiga que vem, nos envolve, nos apoia, nos orienta. Agradecemos a bênção dessa casa no nosso caminho, essa casa que nos educa, nos acolhe. Pedimos a espiritualidade amiga que aqui comparece, envolva o nosso irmão, e ele esteja muito feliz com sua explicação dos apontamentos que ele nos preparou para essa noite, e que abra também a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender os seus ensinamentos e, principalmente, colocar em prática no nosso dia a dia, conviver com as criaturas, conviver com a criação de Deus. Enfim, vamos ao Pai com a prece que Jesus nos ensinou para dar início ao nosso encontro de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, terra conosco. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Hoje recebemos mais uma vez gentilmente o Marco Antônio Conceição, que é do Grupo Espírita Maria Dolores, da cidade de Jales. Marco, que é um grande conhecedor da doutrina e com certeza terá uma palestra maravilhosa, baseada nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Marco, muito obrigado.
noite a todos. Que Jesus nos abençoe nessa noite. A gente quer agradecer a casa pelo convite. É sempre uma oportunidade bendita para nós podermos falar um pouco mais sobre o Evangelho, conversarmos, refletirmos sobre a mensagem de Jesus. É sempre muito fácil as pessoas perceberem quando a gente entra no Espiritismo. Quando a gente se torna espírita, a gente entra no movimento espírita, as pessoas sabem porque a gente começa a frequentar as reuniões, começa a ler livros, às vezes tem essa ou aquela atividade, né? Às vezes faz palestras ou passes, enfim, a pessoa, nós percebemos quando a pessoa entrou no movimento espírita, mas é sempre muito difícil a gente perceber como o Espiritismo entra dentro de nós. Então, a percepção de que o Espiritismo realmente está modificando o nosso íntimo, em verdade, só nós mesmos podemos saber. É claro que as pessoas mais próximas a nós, normalmente começam a perceber também, se esse for o caso. Mas acontece muitas vezes isso. Entramos no movimento espírita, ou em qualquer religião que seja, e às vezes aderimos só exteriormente. É que acontece, por exemplo, uma pedra que é jogada no rio. Se eu jogo uma pedra no rio, o rio envolve a pedra, mas só molha por fora. Se eu tirar a pedra e quebrar a pedra, por dentro está seco do mesmo jeito. Porque a pedra, a não ser que tenha capacidade de absorção, ela não vai ser capaz de molhar. Então, às vezes acontece conosco também. E a proposta do Espiritismo, a proposta da verdade, do Evangelho de Jesus, é uma mudança íntima, uma mudança principalmente em nossos sentimentos. Se a gente for ver a definição da palavra caridade, já que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, se a gente for ver no Livro dos Espíritos qual é a definição da palavra caridade, os Espíritos vão falar para a gente que a caridade se apoia em 3 pilares: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então são esses 3 pilares, todos 3 são sentimentos. A benevolência, que difere da beneficência, a beneficência é fazer o bem, a benevolência vai mais além, é você sentir, né, o bem, desejar o bem do próximo. Então, fazer o bem, desejando o bem do próximo, é um sentimento que devemos desenvolver dentro de nós. Benevolência para com todos, não apenas com aquelas pessoas que a gente gosta, com as pessoas mais próximas, as pessoas da nossa religião, etc. Não tem separação. Para Deus somos todos filhos e nós somos todos irmãos uns dos outros. Então, é um sentimento que devemos desenvolver em relação a todos, a benevolência. O perdão também. O perdão é aquele sentimento que nos livra do cárcere, da mágoa, do rancor, da raiva, da vingança, que nos atrasam e já nos atrasaram por séculos, provavelmente. Todos nós aqui na Terra temos um passivo perante a nossa consciência. Com certeza, em encarnações passadas, já burlamos a lei, já nos propomos a vingança, o ódio, e ficamos estacionados. Porque todos aqui na Terra, nós estamos num mundo de provas e expiações, que é um tipo de um planeta de almas rebeladas contra as leis divinas. Então, com certeza, nós já também alimentamos esse sentimento tão ruim, tão maléfico para nós mesmos. Quem não perdoa, para o tempo. E o perdoar não significa concordar com o que o outro fez, mas a gente não carregar o mal que o outro fez para a gente para sempre. É natural que a gente muitas vezes fique com raiva, que a gente naquele momento a gente se chateie, fique magoado, dependendo da situação. Muitas vezes as dores mais fortes são daquelas pessoas mais próximas a nós,
Mas é necessário seguir em frente, sabendo que todos nós somos capazes de errar. E provavelmente nós também já erramos em relação ao próximo. Então cabe a nós perdoarmos, para que a nossa consciência possa nos perdoar quando errarmos ou quando descobrirmos os nossos erros passados. Então, Jesus ensina para a gente no próprio Pai Nosso: perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Da mesma maneira. Então, a justiça divina, em relação ao perdão das dívidas, ela não é automática. Ela exige que a gente perdoe o nosso próximo. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, no final da prece, ele ainda reforça esse ponto. Porque se vocês não perdoarem vossos irmãos, vosso Pai Celestial também não nos perdoará. Isto é, a nossa consciência, que é a voz de Deus, agirá contra nós, se nós não aprendemos a perdoar os nossos irmãos. E perdoar realmente tirar um fardo desnecessário. É como segurar uma brasa e a mão está queimando e a gente está reclamando, né? E quando a gente pode simplesmente soltar essa brasa e parar de sentir dor. E tem um outro ponto que muitas vezes que a gente não leva muito em consideração, que é justamente o terceiro pilar, digamos assim, que é a indulgência para com as imperfeições alheias. É o não julgar, é o não criticar, é o não ficar apontando os erros dos outros, coisas que normalmente nós fazemos e somos estimulados a fazer, inclusive pelos meios de comunicação, sempre olhando os defeitos, procurando o que o outro fez de errado e às vezes alimentando esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento em nós mesmos. E com isso atraímos espíritos semelhantes, que também gostam de criticar, que também gostam de julgar. E vão fazer isso conosco se a gente cair. Enquanto a falta do perdão atrai a mágoa, o amor, o ódio, atrai espíritos que também têm ódio, perdão e têm mágoas em relação a nós mesmos, a falta de, ao excesso de críticas, a posição de quem está julgando os outros, as imperfeições dos outros, vai atrair esses mesmos tipos de espíritos, os espíritos julgadores, os espíritos que gostam de apontar os erros, para esquecer os seus próprios defeitos. Jesus ensina para a gente muitas vezes, nós olhamos o cisco no olho do próximo e não percebemos a trave no nosso olho. Então Jesus ensina para a gente a retirar a trave, a olharmos para dentro de nós, a percebermos os nossos erros, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa melhorar. Ninguém que se alimenta de lixo mental vai ser feliz. E normalmente essa postura de crítica, de apontar, ficar olhando os defeitos dos outros, é justamente a falta de indulgência. Pessoas que normalmente não fizeram nada contra nós diretamente, mas que nós apontamos, seja um vizinho, seja um parente, seja uma figura pública conhecida, nós ficamos focados com essa visão. E Jesus também ensina para a gente, no Sermão da Montanha, que os olhos são a luz do corpo, a gente poderia dizer como espírito, do corpo espiritual principalmente, porque Jesus fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz, mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo andará em sombras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de visão que a gente se habitua, a maneira que passamos a ver a vida, né? Simples gestos, simples situações que costumamos às vezes ver de uma maneira negativa. No livro Reportagens de Além Túmulo, né, do nosso querido irmão Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um grande escritor brasileiro, quando encarnado, maranhense, foi membro da Academia Brasileira de Letras, morou no Rio de Janeiro até o final dos seus dias aqui na Terra. E depois que ele se encarna, nos anos 30 ainda, pouco depois ele começa a dar mensagens pelo Chico Xavier.
É dele uma das principais obras espíritas, que é a Boa Nova. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também uma outra obra muito famosa do meio espírita, muito importante, que também foi dele, foi escrita por ele. E ele escreveu vários livros, com contos, com crônicas, com casos, né, para ilustrar o Evangelho, para ilustrar os ensinamentos cristãos do nosso dia a dia. E nesse livro, ele nos traz uma mensagem. Perdi. Uma mensagem no capítulo 19, que ele vai contar a história de Felisberto Maldonado. Então ele vai dizer o seguinte, vamos ler só alguns trechos, né, da mensagem. Quem quiser consultar no livro depois pode ler a mensagem inteira, mas ele vai dizer o seguinte: desde muito tempo, Felisberto Maldonado fizera-se espiritista de convicção profunda. Então, desde muito tempo, Felisberto se tornou espírita, com fortes convicções, acreditava mesmo, né, aceitava, quanto a raciocínios. Não pudera, porém, compreender a extensão dos deveres que a doutrina lhe trazia quanto a sentimentos. Isso acontece muitas vezes conosco. Somos espíritas e conseguimos ler, estudar, argumentar, né? Mas a mensagem espírita fica no nosso cérebro, fica no nosso raciocínio, mas não desce para o nosso coração. Os nossos sentimentos permanecem os mesmos de antes de nos tornarmos espíritas. E assim sempre aconteceu, né? Inclusive com outras religiões cristãs, né? As pessoas se tornam cristãos e mais só por fora, muitas vezes, mantendo os mesmos hábitos, as mesmas posturas, os mesmos sentimentos, sem modificar os sentimentos. E a proposta de Jesus é a modificação dos nossos sentimentos. Só assim, como diz o livro da doutrina espírita, seremos salvos do sofrimento causado pelos sentimentos negativos que carregamos, né? Pelo ódio que a gente carrega, pelo rancor, pela inveja, pelo ciúme. Tudo isso são sentimentos que fazem-nos sofrer muito, né? Então a gente não vai conseguir ser curado desses sentimentos sem propor os sentimentos contrários, que é a caridade, que é o amor, que é a humildade, que é o perdão, que é a benevolência, que é a indulgência. Então ele não tinha percebido a importância da modificação dos seus sentimentos. Felisberto esbanjava o tempo disponível a criticar asperamente. Descuidoso e rebelde, vivia a desmostrar reputações e a desanimar os fracos impiedosamente. Tal disposição convertera-se em mania tão perigosa que mal regressava ao lar após o serviço, lia o noticiário zelosamente a fim de inteirar-se das notas escabrosas e depois ia comentar com os amigos. Então ele se viciou no mal. Então o que acontecia com ele? Ele chegava em casa, abria o jornal, naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? Abria o jornal para ver os apontamentos negativos. Sempre que ele descobria alguma coisa, principalmente em relação a alguém conhecido, ele ia procurar algum amigo para despejar o lobo, a lama, as críticas que ele trazia consigo. E as pessoas se assustavam até com esse comportamento, que não era eventual, era frequente, se tornou um hábito. Então, era casado, frequentava, inclusive, um grupo espírita relativamente pequeno, mas tinha esse hábito da crítica contumaz, de ficar o tempo todo observando o mal, né? Se a gente vê na natureza, os pássaros, tem pássaro lá, o beija-flor que está procurando uma flor, né? O canarinho está procurando os insetos, enfim. E os urubus estão procurando a carniça. Às vezes tudo isso está na mesma região, mas cada um vai focar e vai naquilo que tem mais interesse, que chama a atenção.
mas acaba se contaminando com esse tipo de comportamento mental. E foi o que aconteceu com ele. Não obstante conselhos do plano espiritual e advertência de amigos generosos, não se cansava do odioso fermento de crítica e intolerância. Acusava sem reflexões desabridamente. Então, ele passava sempre a acusar, a julgar, a condenar os outros, embora fosse aconselhado aos amigos espirituais nas reuniões. Os amigos espirituais, eles são sutis, eles geralmente não impõem, porque eles respeitam a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Mas quando a gente tem a postura de conhecer, intelectualmente, mas não agir, a gente constrói a nossa casa, a gente constrói a nossa vida sobre a areia. É o que Jesus diz no final do Sermão da Montanha. No final do Sermão da Montanha, nos últimos versículos, ele diz isso. Todo aquele que ouvir as minhas palavras e a colocar em prática. Então, o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha? Tinha uma frase aqui: bem-aventurados os simples, os puros de espírito, os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores. Jesus não falou bem-aventurados aqueles que criticam, bem-aventurados aqueles que perseguem, bem-aventurados não. Ele não falou isso. Bem-aventurados aqueles que perdoam, aqueles que são humildes, aqueles que são pacificadores. Esses são os felizes. Então, ele ensinou todas essas passagens do Sermão da Montanha e várias outras. E aí no final ele fala: o homem que ouvir essas minhas palavras e colocar em prática, o ser humano, ele fala o homem, o ser humano, é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, os rios transbordaram, vieram os ventos, mas a casa ficou firme. Mas o homem que ouve essas minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a areia. Vieram as tempestades, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a casa ruiu, e grande foi a sua ruína. Então, a mesma coisa acontece com qualquer atividade. Se a gente ouve a mensagem do Evangelho, se a gente fala da mensagem do Evangelho, a mensagem é verdadeira. Quem ouve uma oradora qualquer, tem que se focar mais na mensagem, porque nós que estamos falando podemos não às vezes fazer o que estamos falando. É semelhante ao médico que, por exemplo, venha dar uma palestra sobre os males do cigarro. Então ele vai falar: o cigarro faz mal, pode dar câncer, pode fazer isso, tal, não sei o quê. As pessoas olham, veem, realmente é uma informação verdadeira. E aí ele sai fora e acende o cigarro. Ele não está utilizando os próprios conhecimentos que ele está passando. Isso não significa que a informação que ele deu é errada, mas significa que ele não está aproveitando. Então, às vezes, quem fala, quem escreve, quem atua exteriormente, não está igual o filho esperto, não está se modificando por dentro. Às vezes permanece, mas isso é mal. Isso é mal para a pessoa mesmo, não está aproveitando. E a consciência vai cobrar cara. Porque ela fala: olha, você caiu, a sua casa mental, digamos assim, ruiu, porque você não colocou em prática, você não mudou os seus sentimentos, você alimentou ódio, você alimentou mágoa, você alimentou inveja dos outros, você alimentou a discórdia em vez de alimentar a união. Então, tudo isso tem consequências negativas para nós mesmos. Então, os amigos espirituais procuravam alertá-lo, mas ele não atendia. E qualquer um que chegava, ele sempre botava defeito. Se alguém chegasse e falasse: olha, se algum amigo perguntava sobre alguém do meio espírito, falava: não, ele é espírito só de fachada, ele é um sepulcro caiado. Criticava, inclusive, o pessoal do próprio movimento espírita. Nas reuniões ouvia conceitos evangélicos, mas o ensinamento não lhe penetrava o coração, arquivava-o no cérebro, apenas no propósito de exigir alheios testemunhos. Então ele botava no cérebro a fim de fiscalizar os outros
para ver se os outros estavam fazendo aquilo que ele sabia que era o certo. Ele via o arqueiro, né, via o cisco no olho do irmão, mas não via a trave enorme que estava no seu olho. Tão desviada a existência terminou, como era natural, em reduzidíssimo círculo de afeições. Tinha poucos amigos. Quando a gente se comporta dessa forma, quem é que consegue ficar muito tempo com a gente? A gente é como um carro cheio de espinho, né? E a gente sabe que qualquer coisa, se a pessoa está falando mal do outro, depois pode falar mal da gente também. Então ele terminou com poucos amigos e desencarnou. Felisberto desconhecera o código da amizade, esquecera a cooperação fraterna, dissipara a força emotiva em acusações e críticas, não edificara a obra útil e passara na terra a maneira de alguém que somente visse lama nos materiais construtivos, que a providência espalhou em abundância nos caminhos da vida. Então ele só via lama, só via coisa ruim em tudo, né? E assim ele desencarna. E o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva, principalmente a vida interior. O que a gente leva nesse mundo são os sentimentos, são os pensamentos, são o que a gente cultiva dentro de nós. O corpo fica, as situações externas ficam, mas nós ainda carregamos conosco os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Que tipo de pensamentos e sentimentos nós estamos cultivando, né? Decorrido algum tempo, reconhecendo o íntimo desejo da viúva generosa, o instrutor espiritual do pequeno grupo anunciou que traria Maldonado na próxima sessão. Então, passando algum tempo, sabendo que a viúva, que era uma pessoa boníssima, fala na mensagem, né? A gente pulou alguns trechos, ela fala que era uma pessoa boníssima, uma pessoa totalmente oposta a ele, que ela estava sofrendo, que ela estava triste. Então, o benfeitor espiritual, dirigente daquela reunião que eles faziam no grupo pequeno, prometeu que ia trazer o Felisberto Maldonado ali para se comunicar. Prometeu e cumpriu. Contrariando, todavia, a ansiosa expectativa de todos, o visitante incorporou-se a médium, vibrando em soluços convulsivos. Não saudou a quem quer que fosse, não se referiu à vida nova, e apenas clamava de cortar o coração mais endurecido. Ai de mim, quem me restituirá o equilíbrio dos olhos? Não vejo senão animais horrendos, casas de lama envolvidas em sombras. Então, na visão dele, como aqueles filmes de pesadelo, de terror, ele só via essas coisas: sombras, figuras horrendas, lamas. Onde ele estava tudo isso? Na mente dele. Ele estava simplesmente enxergando aquilo que ele mesmo tinha enclausurado dentro de si mesmo. Então ele não enxergou ninguém, não viu a mulher ali, não viu os amigos, não viu nada, estava completamente cego e só via esse tipo de coisa. E após angustiados gemidos, perguntou: quem são vocês que têm garras ao invés de mãos e mergulhais a cabeça entre espinhos? Então ele nem reconheceu os amigos, ele via as pessoas como se fossem com garras, em vez de estar com mãos. Não é que as pessoas tinham garras, ele estava com essa visão, totalmente deturpada. E mergulhando a cabeça como se fosse entre espinhos, né? A pessoa estava em concentração, ele só via os espinhos, ele não conseguia enxergar mais nada. Que a vista dele, a visão dele, estava completamente desregulada, né? Então ele não conseguia enxergar. E os olhos, quando eles são maus, todo o corpo fica em sombras, como Jesus mesmo ensinou. E aí, observando os benfeitores espirituais, observaram que Dona Silvana, a esposa, chorava baixinho e retirava dele. Ela estava chorando, ela estava sofrendo, né? E ante a perplexidade geral, o mentor tomou a palavra e explicou:
Não vos admireis ante a dolorosa observação desta noite. Nosso Maldonado vem atravessando a prova justa de quantos se esqueceram de preservar a reflexão e a prudência, que são igualmente dons sublimes. Ele que jamais quis contemplar o lado útil e o aspecto louvável das pessoas e acontecimentos, olhe hoje os tristes resultados. Cada ser, cada coisa, nos planos em que nos encontramos, apresentam as faces de luz e sombra. Quais lagos que oferecem um espelho transparente e o leito escuro de lodo? Felisberto resistiu aos nossos apelos, desdenhou dos amigos vigilantes, gastou o tempo e fixou a experiência nas zonas sombrias. É natural que não surja a dona da vida eterna empunhando faróis. Passando longos anos no fundo do lago, sempre calculando, definindo, medindo e pesando a lama, não poderia esquivar-se à furna sem a lama. É por isso que ainda não recobrou a visão perfeita. Munido dos velhos óculos de lodo, vê espinhos onde há trilhos, garras em vez de mãos, e sombras onde há um pêndulo de luz e sol. Então a gente tem muita ideia que assim, eu vou desencarnar e o importante é para que lugar que eu vou. O importante é o que eu vou carregar dentro de mim mesmo. Ele estava cercado de benfeitores espirituais, mas ele não conseguia enxergar. Ele só enxergava lama, só enxergava detritos, podridão, garras, animais horrendos. A visão espiritual dele estava completamente aniquilada. Então ele podia estar cercado de quem quer que fosse, de amigos espirituais que não estavam nem enxergando isso. Então nós temos que ter a noção que, como diz, inclusive no livro Céu e Inferno, a felicidade ou a infelicidade estão nas condições que carregamos dentro de nós. As virtudes trazem a felicidade, quer dizer, se a gente desenvolve a paciência, se a gente desenvolve o perdão, se a gente desenvolve o otimismo, se a gente desenvolve todos esses sentimentos positivos, a gente fica feliz. A gratidão. Mas se ao contrário, eu desenvolvo a revolta, eu desenvolvo o ciúme, o ódio, claro que eu vou ser infeliz. Então a felicidade e a infelicidade não é um lugar que a gente vai, mas é o estado que a gente está. Nas regiões escuras do mundo espiritual existem as regiões que, na verdade, as regiões elas não são escuras, são regiões que se concentram em espíritos com esses problemas. Mas também ali tem vários outros espíritos ajudando. Eles não estão sozinhos ali, existem espíritos superiores, né? Espíritos luminosos que estão ali também, ajudando. Às vezes no mesmo local, mas uns estão na escuridão e outros estão na luz. Então a questão é que a gente carrega dentro de nós, coisa que ele não soube fazer, embora fosse espírita convicto quanto a raciocínios, como diz no começo da mensagem. Ainda viúva, né? Coitada, enxugava o pranto copioso, até que o respeitável amigo sentenciou: não chore, minha irmã. Lembre-se de que a perturbação agrava os males e de que a serenidade os resolve. Quer dizer, o choro dela, o desespero dela, podia piorar ainda mais a situação dela. Então, o que ela podia fazer? Orar, vibrar, pedir ajuda, que isso aí ia auxiliar aquele espírito a se melhorar, né? Porque nenhuma condição, por mais difícil que seja, é permanente. São apenas situações transitórias, que podem até durar muito tempo, mas são transitórias. E a prece daqueles que amam as pessoas que estão sofrendo pode ajudar demais na conta a pessoa a se desvencilhar das sombras que ela mesma construiu para si mesma, né? E aí ele fala aqui, terminando, né, o mentor fala o seguinte: sobretudo que ninguém esqueça a lição preciosa de hoje. Quando Jesus revelou aos discípulos que a candeia do corpo são os olhos, destacava a importância do nosso desenvolvimento espiritual pelo modo de ver
Quem se detenha exclusivamente no mal, apaga a lâmpada e foge à colaboração com a vida. Mas quem vive pelo bem, embora se aproxime do mal, consegue transformá-lo em coisa útil, porque encontrará possibilidades em toda parte, cooperando com Cristo para a luz eterna. Em seguida, a última observação fez-se a prece de encerramento. Cooperar com Cristo. Então, essa é uma preocupação que devemos ter. As nossas atitudes, os nossos sentimentos, a nossa condição está cooperando com Jesus, que nos ensinou a sermos mansos, sermos pacíficos, sermos pobres em espírito, no sentido de sermos humildes, né? Ensinou a ser puro de coração, ensinou a gente a perdoar. A nossa posição espiritual hoje, na sociedade, em família, estamos contribuindo com a obra do Cristo ou estamos atrapalhando a obra dele através do nosso posicionamento negativo? E não tenhamos dúvida, o principal prejudicado vai ser será nós mesmos, porque nós seremos os principais prejudicados pela nossa postura, que a gente carrega conosco, que nós temos dentro de nós de forma permanente. A esposa dele, por exemplo, era uma pessoa alegre, otimista, conviveu com ele na mesma casa, mas tinha uma outra postura perante a vida, enquanto ele tinha uma postura negativa. Então, essas mensagens que o Humberto de Campos nos traz, elas são mensagens para a nossa reflexão, para a nossa observação, para que quando a gente possa mudar os rumos de como somos, do que estamos sentindo, enquanto estamos aqui na Terra, possamos pedir ajuda, porque muitas vezes estamos tendo dificuldades para a nossa mudança, mas nunca nos faltará ajuda espiritual para essa mudança, se assim o quisermos. Os espíritos superiores jamais violentam a nossa vontade, mas se desejarmos mudar, a nossa maneira de ver a vida, pedimos a Deus, pedimos os amigos espirituais, seremos influenciados por esses amigos e poderemos mudar a nossa maneira de ver e acender a luz que todos nós, como filhos de Deus, todos temos em nossos corações. Então, muita paz a todos e que o Senhor nos abençoe hoje sempre. Neste momento, quero convidar nossos companheiros passistas a ocupem os seus lugares em torno do salão, enquanto nós cerramos nossos pensamentos, tomamos nossos corações, para nos conectarmos à espiritualidade amiga do presente, enquanto conclamar para a prece. Vamos nesse instante sentir a presença do nosso Mestre Jesus. Ele está conosco em espírito e por meio dos seus mensageiros que nos visitam nessa noite. Nos envolvem, nos abraçam, nos transmitem energias salutares para a nossa renovação íntima. Precisamos dessa renovação. Precisamos da cura espiritual para os males que trazemos conosco há séculos. E Jesus é o Mestre Divino. Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, nosso médico de nossas almas. Somos todos doentes da alma, mas estamos cansados do mal. Queremos o bem, queremos uma nova vida espiritual. E Jesus nos convida para essa nova vida. Muito obrigado, Mestre Divino, por tudo. Obrigado por estarmos aqui nessa noite, entre irmãos, falando do seu Evangelho, falando das suas lições, de 2000 anos, cada vez mais atuais, Senhor. Abençoe nossos lares, abençoe aqueles que não puderam comparecer na noite de hoje, abençoe os vizinhos dessa casa abençoada de luz.
Abençoe os amigos espirituais que dirigem, comparecem, assistem e frequentam essa casa. Que todos recebam a sua assistência, a sua luz, o seu amor, Senhor. Muito obrigado pela sua presença em nossas vidas. Que possamos estar mais atentos, Senhor, para te seguirmos, para nos modificarmos, para que a gente possa renovar nossos sentimentos, nossos corações, para uma vida mais plena, para a vida em abundância que o Senhor disse que veio trazer para todos nós. E a vida em abundância espiritual é a riqueza espiritual que o Senhor veio trazer para nós. Muito obrigado por tudo e seja conosco nessa noite e em cada momento de nossas vidas. Que assim seja. Marco, agora você nos ajudasse a fazer o sorteio desses 2 pães que são produzidos aqui na nossa padaria. Então, um número de 1 a 69. 12. Número 12. Não, pode dizer que foi combinado. Vai, você salgar. Então, até 69, 63. 63. Marco, mais uma vez, quero agradecer por ter vindo essa segunda-feira de Jales, fazer essa palestra maravilhosa para a gente. Convidando todos agora que se dirijam até o nosso jardim, tomar nossa água frutificada, tem pães ali para beber, quem quiser. Então, todos tenham uma semana abençoada, que Deus acompanhe a todos.